E então agora eu vou finalmente chamar a doutora Raquel. Obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Agradecer muito à auditoria e todos aqueles que têm estado envolvidos. Uma palavra especial à Maria Lúcia Fattorelli, por tudo o que ela tem feito, mas também por ter sido absolutamente corajosa e ter mantido a posição de princípio face à chantagem alemã, mas também face à capitulação do governo grego, que a dívida que face aos resultados da auditoria realizada na Grécia devia ser feita uma moratória à dívida grega. Eu estava na Grécia nesse preciso momento. Foi uma atitude de grande coragem que a Maria Lúcia tomou com a Presidente, junto com a Presidente do Parlamento grego e alguns poucos deputados, porque a maioria aceitou, infelizmente, a chantagem alemã. Obrigada por isso. Não, quero. Obrigada. Muito obrigada. Eu também queria dizer que eu trouxe um livro que é um ensaio, eu trouxe 12 exemplares, se alguém quiser no fim ter comigo, que é um ensaio que condensa alguns dos estudos que nós temos feito sobre a dívida em Portugal e que focam-se sobretudo em 3 áreas: no Estado Social, na Segurança Social e outro que está a decorrer, financiado pela Ordem dos Médicos, que são as contas do Serviço Nacional de Saúde, que eu ainda não tenho resultados definitivos, mas dos 2 primeiros tenho. Antes de eu entrar lá, eu queria tentar refletir convosco um bocadinho sobre o que é isto da dívida pública hoje em dia. Eu não sei se nós hoje, quando falamos de dívida pública, e lanço a discussão para o debate, estamos a falar da mesma dívida pública de 1950 ou de 1960 ou de 1970. Eu penso que há uma alteração qualitativa na acumulação capitalista em que se privilegia a distribuição da mais-valia numa relação intrínseca entre o banco e o Estado, em que face às sucessivas crises do capitalismo de 73, sobretudo ao duplo mergulho de 82 e 84, aquilo que nós assistimos não é, ao contrário do que advogam tantos economistas keynesianos, a ausência do Estado na economia, mas o absoluto domínio do Estado na economia, feito, sobretudo, através da dívida pública, da massiva asfixia fiscal e da criação de superávites para remunerar a dívida pública. Então, hoje, o Estado é, nas medidas contracíclicas definidas por Marx face às crises, entre elas, obviamente, o desemprego massivo, o rebaixamento salarial associado ao desemprego massivo, etc., etc. A dívida pública hoje opera esse grande movimento, esse gigantesco movimento de transferência do fator trabalho para o fator capital, através da asfixia fiscal, que recai maioritariamente sobre os assalariados, através da erosão do salário direto, seja pela inflação, seja pelos cortes salariais, e através da destruição dos serviços públicos, do Estado Social e da Segurança Social, que dá estes números absolutamente colossais que a Carmen tão bem ilustrou agora e que não são diferentes em Portugal. Hoje, em Portugal, a maior fatia do Orçamento de Estado é para o serviço da dívida. Com 8 mil milhões de euros, é superior ao Serviço Nacional de Saúde ou a qualquer outro item. A mesma dívida que em 2008, quando George W. Bush olha para os contribuintes norte-americanos e num assombro de honestidade só possível na economia norte-americana diz, vocês lembram-se com a cara dele, o Bush não tem uma cara muito inteligente e ele diz com aquele ar para a televisão: eu peço desculpa aos contribuintes norte-americanos, mas o comércio mundial, a América estava em risco. E há um aumento exponencial da dívida pública, com os helicópteros de dinheiro lançados pelo Bernanke, que não vão salvar a Lehman Brothers, mas vão salvar o Bank of America, a General Motors, e de facto vão amortecer aquela que foi a maior crise do capitalismo desde 1929.
os bancos que receberam mais dinheiro no mundo foram os norte-americanos, a seguir foram os ingleses, a seguir foram os alemães. Mas onde a corda quebrou, onde esta operação, e quando eu digo a banca, eu não acho que o dinheiro produza dinheiro, a operação da banca está intimamente ligada ao setor produtivo. Esta não foi a General Motors, não foi a banca, não foi a economia de casino, foi uma economia produtiva que se colapsou ou entrou em grande deflação, como todos os números demonstraram na altura. A corda rebentou, onde há, obviamente, menos capital para salvar a banca, nomeadamente em Portugal, na Grécia, no setor mais frágil, como antes tinha rebentado, como vocês sabem, melhor do que eu, na América Latina e nos países africanos, a seguir à crise de 82, 84. As medidas que vieram a seguir daí são avassaladoras em Portugal. A dívida pública, antes de salvar os bancos e as empresas portuguesas, era, em 2007, de 70% do PIB, ela é hoje 130% do PIB. Na verdade, aconteceu uma coisa que não se consegue explicar a uma criança de 5 anos. Cada vez pagamos mais e cada vez a dívida cresce mais. Isto é um facto que acontece com o serviço da dívida. Obviamente que isto nos leva a concluir que, como diz o Balzac no seu livro A Arte de Pagar as Suas Dívidas Sem Gastar um Cêntimo, há aqui um credor que adora o devedor. Há aqui um credor que a coisa que mais gosta é do devedor e que a última coisa que quer é que o devedor salde a sua dívida. O que nós temos, de facto, é a superacumulação. O problema das crises capitalistas não é falta de acumulação, é acumulação a mais. O que nós temos, de facto, é a superacumulação transferida para a dívida pública, que é paga com um garrote sobre os salários, como foi aqui demonstrado na questão dos serviços públicos. Em Portugal é exatamente o mesmo. Nós temos algo como uma queda, se nós incluirmos o salário direto e indireto, de 40% da massa salarial dos portugueses desapareceu nos últimos 5 anos, eclipsou-se não por um fenómeno inflacionário, mas pelas transferências para a dívida pública. É importante, eu acho que neste quadro, a questão que divide os partidos na Europa, ela não é uma questão semântico-tática, ou seja, o que fazer face à dívida pública. Bom, isso eu não o disse, mas acho que o devo dizer. Eu acho que a dívida pública devia ser abraçada por todos os trabalhadores como uma questão central. Acho que os trabalhadores da educação deviam ligar-se à dívida pública para defender uma educação de qualidade, os trabalhadores da saúde, todos os trabalhadores em geral, nas questões da inflação, etc. A segunda é que não é tático se defende a renegociação da dívida ou uma moratória sobre a dívida e uma auditoria sobre a dívida. Nós vimos isso na Grécia. Na Grécia não foi uma questão meramente tática a posição face à dívida pública. Ela é hoje uma questão que divide de forma absolutamente central quem de facto se opõe às políticas de austeridade e quem só consegue se opor à política de austeridade no nome. Porque nós, sem uma moratória sobre a dívida pública, uma moratória que fará uma auditoria que decidirá qual é a estrutura da dívida, é impossível parar a sangria e, sobretudo, há um problema sério que nós já discutíamos nos nossos livros antes e que a Grécia provou numa semana. É que, quando um país se propõe a renegociar a dívida, os mercados, ou seja, os investidores, os acionistas, os proprietários, atuam como se tivesse havido um default da dívida. E, portanto, fazem fuga de capitais massiva e chantagem sobre os capitais para esse país. E, portanto, faça isso, faça essa força imensa, só há uma força imensa do outro lado, que é a suspensão unilateral da dívida, a moratória seguida da auditoria, que é hoje defendida de forma tão brilhante por Éric Toussaint e o Comitê da Dívida do Terceiro Mundo, que se tornou, felizmente, porque esta questão da globalização capitalista também nos colocou a todos no mesmo barco. Já estávamos no mesmo barco antes,
Mas agora é claro que nós estamos todos no mesmo barco e eu penso que a questão da auditoria, ela não só é uma questão que pode unificar os trabalhadores em torno daquilo que se transformou o aparelho de Estado, é um aparelho contra os trabalhadores, como ela pode unificar-nos entre países diferentes face ao que fazer em relação à dívida. De facto, hoje, aquilo que se defende como governabilidade e estabilidade depende de uma hegemonia das diversas frações sob a hegemonia da fração financeira, ou seja, na Europa significa não pôr em causa os tratados europeus, significa não pôr em causa a estrutura da dívida e é absolutamente impossível. É mentira, não é sério dizer aos eleitores, aos cidadãos, aos trabalhadores europeus que se vai acabar com a política da austeridade, criar emprego e ter serviços públicos sem fazer moratórias sobre a dívida pública. Isto tem que ser dito com coragem. Da mesma maneira que tem que ser dito com coragem aos trabalhadores europeus que isso vai implicar um conflito social com as instituições europeias, nomeadamente com a banca francesa e alemã, que têm a esmagadora maioria do Fundo de Estabilização Europeu, ou seja, têm papel no Banco Central Europeu e esse papel só é valorizado se se garantir o saque das reformas dos salários e do Estado Social na Europa. Eu vou pedir só para passarem... eu tenho uma maquineta, mas agora vamos ver como é que isto funciona. Eu já falei disto, queria passar à frente. Eu queria só mostrar-vos o que é a dívida pública portuguesa. O que é que aconteceu à dívida pública portuguesa desde 2008? Portanto, o gráfico fala por si. Não aconteceu... Os trabalhadores portugueses não passaram a trabalhar mais nem a ganhar mais, passaram a ganhar menos e, no entanto, a dívida pública sobe. Portanto, há uma transferência direta. Na verdade, a transferência calculada oficialmente em Portugal, desde o memorando de entendimento, e, portanto, desde o resgate, que é um sequestro, o que aconteceu foi que o capital perdeu 3 mil milhões de euros, o trabalho perdeu 3 mil milhões de euros diretos para o capital, numa transferência quase direta. Embora o capital tenha perdido uma parte, há uma transferência direta do fator trabalho para o fator capital através destes mecanismos. No outro gráfico da dívida pública bruta. Em Portugal, há 10 anos atrás, nem se falava da palavra dívida, nós não conhecíamos, nós tirámos um curso intensivo de economia política, porque a dívida era uma não questão. E vejam, essa não questão transformou-se naquilo que é o central da acumulação portuguesa. Eu vou-vos contar muito rapidamente, nós não temos acesso às contas públicas do Estado, até porque o Estado português, sob a égide da União Europeia, e a Alemanha é a maior especialista nisso, arranjou forma de fazer um tipo de transferências do sistema público para o sistema privado que não estão sobre a mesma metodologia da contabilidade pública. Então, por exemplo, nós sabemos exatamente com detalhe quanto é que é gasto num hospital público. Mas se esse hospital público financia os hospitais privados, isso entra num bolo chamado outras transferências ao qual nós não temos acesso. E não é só a questão da saúde pública, saúde privada, porque, por exemplo, a elevação das dívidas do Serviço Nacional de Saúde, muitas delas têm a ver com a inflação do preço dos medicamentos e pressão do setor farmacêutico, tem a ver com uma desigualdade imensa dos investimentos tecnológicos face ao risco-benefício. Por exemplo, uma cidade como Coimbra tem mais ressonâncias magnéticas, que são todas produzidas pela Siemens, ou quando não são pela Siemens é pela General Electric ou pela Philips, do que Paris. Apesar de ter as ressonâncias magnéticas, muitas vezes não tem os técnicos que são necessários e, portanto, o aparelho de ressonância magnética está parado. Então, isto são contas que nós temos assistido. Portanto, eu queria chamar-vos a atenção para isto pelo seguinte, porque eu vou dar-vos os números em bruto. Mas os números em bruto, que são escandalosos, como no Brasil, em Portugal também são escandalosos, eles dão-nos a ponta do iceberg, porque o problema é muito mais sério, é muito mais qualitativo.
Ou seja, não é só quanto é que é gasto num determinado departamento do Estado. Não é só se a opção é construir um estádio de futebol ou um hospital, que já é uma opção grave. É como é que se decidiu construir esse hospital? Com que empreiteira? Com que tipo de valências? Por exemplo, nós temos hospitais onde foram construídas piscinas de reabilitação, cuja manutenção é insustentável, porque é caríssima do ponto de vista das contas públicas, e nunca foram usadas e foram encerradas 4 anos, como no Hospital de Leiria, foram encerradas e nunca utilizadas. Temos um problema das máquinas, temos N problemas, sendo que em Portugal 80% dos enfermeiros está a emigrar para a Inglaterra anualmente. Portanto, as contas públicas hoje, elas são muito mais do que as contas brutas, elas são as contas dentro da própria forma de arrecadação. Outro caso muito paradigmático desta questão, que eu penso que é absolutamente essencial para que nós façamos a ponte com os trabalhadores, com os assalariados, trabalhadores aqui em sentido amplo, quem vive de salário e de trabalho, que tem a ver com a questão da segurança social, que vocês chamam de seguridade social, e tem a ver com as aposentadorias. A maioria do regime de aposentadoria é um regime para o qual há descontos, é um regime de repartição. O que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, uma vez que, desde a década de 70, os impostos regressivos são a norma, os impostos sobre o consumo e não os impostos progressivos, o que nós temos são os setores mais bem remunerados da classe trabalhadora, médicos, profissionais liberais, altos quadros do funcionalismo público, pilotos, etc., a pagar para os setores mais empobrecidos e menos qualificados da classe trabalhadora uma série de programas assistencialistas que saem da segurança social e que são subsídios às empresas, para além de terem o efeito político de amortizador dos conflitos sociais. No nosso estudo, já só tenho 5 minutos e ainda não disse nada, mas eu vou-me calar daqui a 5 minutos. Eu calmo daqui a 5 minutos. Então, no nosso primeiro estudo, a falsa formação profissional das empresas correspondia a 1,4% do PIB. Eu explico-vos. Como nós não temos acesso às contas da dívida pública, mas nós temos acesso às contas públicas, nós utilizámos um modelo criado pelo economista norte-americano chamado Anwar Shaikh, que é um modelo simples, mas que implica, porque as contas estão todas no Eurostat, implica fazer a conta o total da contribuição social, a parte dos impostos diretos e indiretos pagos pelos trabalhadores e parte das taxas. As taxas são propinas em Portugal, não é luvas como no Brasil. Propinas é uma taxa que se paga na universidade. Também há luvas ali, muitas, mas isso nós não. Então, como nós não tínhamos acesso à estrutura, a dissecar o esqueleto da dívida pública, nós fomos pelo outro lado. Fomos ver, então, quanto é que os trabalhadores entregaram ao Estado e quanto é que os trabalhadores receberam do Estado. Foi esta a volta que nós demos. E a conclusão a que nós chegámos, nós utilizámos o índice da União Europeia, que é o COFOG, em que calculámos tudo o que o Estado gastou nestes 7 itens durante mais de 10 anos com os trabalhadores. E quanto é que os trabalhadores entregaram em impostos? E subtraímos, obviamente, e deu-nos aquilo que é o salário social líquido. E a contabilidade é esta. A azul está o salário social líquido, ou seja, quanto é que os trabalhadores entregam e quanto é que os trabalhadores recebem. E a vermelho está o déficit do Estado. Portanto, o déficit do Estado não tem rigorosamente nada a ver com nenhum serviço público prestado pelo Estado. O déficit do Estado tem todo a ver com dívida pública, parcerias público-privadas. Em Portugal há contratos fixos de parcerias público-privados remunerados a 14%. Só no tráfico de droga é que há margens idênticas e é preciso ser no grossista, porque no retalhista já é mais baixo. Várias parcerias público-privadas
Por exemplo, fizeram-se centenas de quilómetros de autoestradas que se pagam um pedágio. Mesmo que os carros não lá passem, as concessionárias recebem durante décadas como se os carros lá passassem. Claro que os carros não lá passam porque as pessoas tiveram os seus salários cortados e não têm dinheiro para ir a lado nenhum e o consumo interno está bloqueado. Mas esse capitalismo sem risco nenhum, portanto, não interessa se... E o mesmo se passa na área da saúde, na construção de hospitais, portanto, as parcerias público-privadas é uma fatia importante. A outra fatia importantíssima do déficit, e aí está relacionado com a banca e com a essência da economia portuguesa, imagino que eu seja semelhante para a Espanha e para a Grécia, tem a ver com o setor imobiliário. Em 1980, comprar uma casa ou um carro em Portugal custava o mesmo. E o que é que aconteceu? Aconteceu que nos anos 90 houve um boom imobiliário. Esse boom imobiliário não foi, no caso da classe trabalhadora, para adquirir casas de luxo ou segundas casas, nós estamos a falar de casa própria, portanto estamos a falar de um bem de consumo da classe trabalhadora, mas esse boom imobiliário foi feito em cima de mais-valias imobiliárias em que dispararam os preços das casas. Hoje uma casa custa 10 ou 20 vezes mais do que um carro. Os portugueses, infelizmente, sem contraditório político, acham que foi a União Europeia que lhes deu as casas, que lhes deu o dinheiro para comprar as casas. Este é o raciocínio de um português e de um grego. Quando o que aconteceu foi que os trabalhadores portugueses estão a pagar 10 vezes mais pela casa, e eu não estou a falar do lucro da construção. As mais-valias imobiliárias em Portugal estão calculadas em 200 mil milhões de euros, que é superior ao PIB. Só de mais-valias da transferência do esquema de transferir solo rural para solo urbanizável. Desse salto, quem é que pagou esse? Onde é que foi parar? Onde é que foi colocado esse dinheiro? Como crédito bancário? O que é que aconteceu em 2008? O esquema caiu e colapsou. O que é que os bancos fizeram? Assumiram o risco? Não, chamaram o Estado para colocar esse dinheiro e disseram aos trabalhadores que eles andaram a viver em cima das suas possibilidades. Há em Portugal hoje 1,5 milhão de casas vazias, 700 mil estão fechadas num fundo imobiliário. Eu até digo aos meus amigos brasileiros para não comprarem casa agora, porque como eu já via coisa há 5 anos atrás em Portugal, não é que o preço das casas baixou porque há casas a mais do mercado. É que as casas foram fechadas em fundos imobiliários, que estão a ser vendidos aos superávites angolanos, chineses, feitos com a miséria do trabalho desses países, como vocês sabem. Os preços das casas não baixaram, as pessoas estão a ser expulsas das suas casas e os fundos imobiliários estão, pela lei, isentos de impostos. Eu não tenho tempo agora de mostrar-vos a segurança social, mas nós fizemos o cálculo para a segurança social. Claro que o Fundo da Segurança Social também foi utilizado como recapitalização da dívida pública e, portanto, hoje 90% da parte titularizada da Segurança Social, 90% está investido em títulos da dívida pública portuguesa, que é uma coisa que, obviamente, põe em causa as contas dos próprios trabalhadores. Há outros mecanismos, por exemplo, as empresas entram em baixa de produção. Antigamente havia uma coisa chamada o desemprego interno. Uma empresa, o princípio era este, um capitalista tem o lucro como prémio do risco. E então o risco significa que quando há baixas de produção tem que suportar os seus trabalhadores. Isso acaba com o trabalho precário, com a reestruturação do mercado de trabalho, mas também com um esquema que se generalizou na Europa e que foi pensado por um ministro alemão chamado Peter Artz, que é o equivalente a criar N programas assistencialistas quando as empresas querem deslocalizar os trabalhadores ou para evitar situações de miséria e revolta generalizada. E então o que ele sugere são uma série de mecanismos, que eu não tenho tempo aqui de vos desenvolver todos, mas são mais de 30, em que os trabalhadores deixam de trabalhar quando há baixas de produção,
mas são financiados pela Segurança Social. Mas a Segurança Social é financiada pelos trabalhadores. Portanto, estão a financiar a sua própria precariedade e desemprego. O mais conhecido desses programas, que é muito semelhante àquilo que é o Bolsa Família aqui, mas não é comparável, porque aqui o Bolsa Família, ele é um programa da mesma natureza, é um programa de assistencialismo focalizado. Mas no caso da Europa, onde ele é aplicado massivamente, por exemplo, em Berlim, 17% da população está dependente do Hartz-IV. Na Europa, ele é muito direcionado não só às camadas muito pobres da classe trabalhadora, que são muito inferiores às do Brasil, como é direcionado aos trabalhadores que, por exemplo, ficam 6 meses ou 1 ano sem trabalho. Quem é que era Peter Hartz? Era o diretor de recursos humanos da Volkswagen. Na verdade, o modelo social europeu não consiste maioritariamente na transferência de fundos estruturais que dão casas bonitas à classe trabalhadora. Isso não é verdade. A essência do modelo social europeu, e aliás a esmagadora maioria hoje sabe-se do dinheiro transferido da União Europeia para estes países, foi no âmbito das políticas assistencialistas. De tal maneira que hoje uma empresa na Alemanha, na Áustria, em Portugal, pode contratar um trabalhador por 6 meses, esse trabalhador, 70% é pago pela Segurança Social e ao fim de 6 meses ele é despedido. Uma empresa hoje, como a Volkswagen em toda a Europa, se tem diminuição da produção, os seus trabalhadores são colocados em layoff e o layoff é pago até 6 meses pela Segurança Social. Há mais de 30 programas em que as empresas privadas, e nós não estamos a falar da pequena empresa, porque a pequena empresa é asfixiada com impostos. Nós estamos a falar das grandes empresas, elas são os grandes monopólios, vivem sistematicamente da deslocalização dos custos com o trabalho e com a Segurança Social, pagos pela própria Segurança Social, um serviço público absolutamente essencial. E, portanto, eu penso que a questão e infelizmente a esmagadora maioria dos sindicatos tem apoiado estas políticas, quando obviamente uma coisa são políticas focalizadas e emergenciais numa situação de infortúnio, outra coisa é abandonar a luta pelo pleno emprego, a luta pela dignidade, a luta por um salário em troco da generalização da dependência dos setores mais pobres de programas focalizados. Isso é economicamente inviável, porque significa pôr em causa a estrutura da segurança social dos próprios trabalhadores, mas é politicamente muito perigoso, é indefensável para nós. A nossa bandeira tem que ser, obviamente, as contas públicas abertas e controladas pelo setor público e o pleno emprego, o direito ao trabalho como o direito à sobrevivência. Eu queria só terminar com uma frase. Eu há pouco tempo estive a ler um livro do Primo Levi muito bonito. Vocês sabem que vai haver uma próxima crise em breve. Nós não sabemos, acho que ninguém aqui nesta sala sabe, se é daqui a 1 ano. Sabemos que desde 1820 há crises de 6 em 6 anos, de 7 em 7 anos, de 10 em 10 anos, que têm a ver com a superacumulação, tem a ver com a diferença entre capital constante e variável. É absolutamente inevitável, é uma lei da gravidade da economia. Nós hoje, na próxima crise, enfrentamos o colosso das dívidas públicas, a impossibilidade numa política monetária, porque as taxas de juros já estão a 0, e uma situação já de deflação em grandes setores produtivos mundiais. De um momento para o outro, os 200 mil milhões do Fundo de Estabilização ou os papéis da dívida pública, há um momento em que não vai ser mais possível remunerar os títulos da dívida pública nas costas dos trabalhadores, fazendo como na Grécia e em Portugal 50% de pobres. E eu sei que hoje isso parece-nos muito longínquo e parece-nos muito difícil, porque nós estamos aqui 200 pessoas e lá fora há milhões que acordam e chegam ao fim do dia e tentam manter-se vivos. São pessoas mal alimentadas, mal nutridas, desesperadas, que tentam fazer o melhor para chegar ao final do dia e dar o melhor às suas famílias. Nestes casos, nós temos a obrigação de perceber que nós não somos todos iguais.
Há pessoas como nós, provavelmente que estamos aqui nesta sala, que temos a lucidez para perceber que o mundo muda, mesmo quando parece que não muda, e que ainda temos força anímica para continuar a lutar por um mundo melhor. E, portanto, o compromisso das pessoas com uma luta que realmente põe em causa um modo de produção que é absolutamente desumano, é absolutamente irracional, anárquico e caótico remunerar capitais rentistas em vez de fazer hospitais. Não é aceitável viver num mundo assim. O nosso compromisso é essencial e nós temos que transformar a esperança viável em uma coisa viável e não o desespero numa coisa convincente. Obrigada a todos. Obrigado. Raquel. Raquel, por favor.